Olá! Como nós vimos, o aumento populacional acabou trazendo algumas consequências para a Europa medieval. Dentre essas consequências, uma mudança no estilo arquitetônico das igrejas, bem como a adoção de técnicas de arroteamento para ampliar as áreas de cultivo e ainda um impulso à urbanização e, com ela, o aumento da marginalização social. A marginalização social, por sua vez, acabou implicando, somado a outros fatores, a um evento que ficou conhecido como as Cruzadas. Esse evento, por sua vez, acabou sendo um conflito envolvendo cristãos e muçulmanos, e foi um grande episódio na história. Ficou conhecido como Cruzadas justamente porque os Cavaleiros de Cristo, os cristãos, portavam então o símbolo da cruz. No entanto, esse evento não envolveu só questões religiosas, não foi só motivado pela fé, mas também acabou envolvendo questões relacionadas ao poder e aos negócios, como veremos a seguir. Nesse sentido, vale lembrar que a Europa feudal ela era totalmente marcada pela religiosidade. Havia uma forte mentalidade religiosa, sobretudo em que vigorava, portanto, o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Não podemos esquecer que a Igreja Católica ela tinha o predomínio, era o principal poder, a principal instituição centralizada, bem como controlava a vida dos seus fiéis, determinando o que era certo, o que era errado e dentre outros padrões de comportamento. Então, a religiosidade era muito presente nessa sociedade. Assim, Jerusalém tornava-se um lugar extremamente sagrado. Vale lembrar que Jerusalém fica na região correspondente à Palestina. E, como eu falei, é um lugar considerado sagrado. Quando falamos que ele é um lugar sagrado, é considerado uma terra prometida, ou seja, ela é importante para todas as religiões monoteístas. Quando nós falamos nessas religiões monoteístas, portanto, estamos nos referindo, sobretudo, aos cristãos, ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo. Nesse sentido, portanto, por ela ser considerada uma terra sagrada, uma terra santa para muitas religiões, ela acaba sendo alvo de peregrinações. Quando nós falamos nas peregrinações, estamos nos referindo, sobretudo, à questão, então, de deslocamentos que são motivados por questões religiosas, deslocamentos, sobretudo, a lugares sagrados. Muitas vezes as pessoas podem ir ou sozinha ou em grupos para lugares sagrados, motivados no cumprimento de alguma promessa ou até mesmo como uma forma de gratidão. Então, as motivações para as peregrinações geralmente são de caráter religioso, são motivações espirituais. E, nesse sentido, então, aqui ocorreram diversas peregrinações e ocorrem várias peregrinações em Jerusalém. Sim, muitos judeus vão para lá por considerar a região, a terra, extremamente santa, extremamente sagrada. Nesse caso, isso acontece sobretudo pelo fato de que lá, hoje em dia, tem o Muro das Lamentações, onde os judeus costumam visitar. Esse lugar do Muro das Lamentações correspondia ao antigo Templo de Salomão, e foi lá que abrigava a Arca da Aliança, que por sua vez foi onde os judeus receberam as tábuas dos 10 mandamentos, o Decálogo. Para os cristãos, a região é extremamente importante e muitos vão peregrinar para visitar a Igreja do Santo Sepulcro, que foi construída por ter sido exatamente no lugar onde ele foi crucificado e foi sepultado. Jerusalém também se torna importante para os cristãos pelo fato de que foi onde Jesus passou a maior parte de sua vida. E para os muçulmanos ou islâmicos, a região é importante
lá foi construído o Domo Sagrado, que teria sido exatamente onde Maomé teria subido aos céus como uma graça, como um presente para que ele fortalecesse a sua fé. Desse modo, portanto, conseguimos perceber a importância de Jerusalém para as três religiões monoteístas. No entanto, num primeiro momento, mesmo ela sendo um território sagrado para todos, eles conviviam em perfeita harmonia. As peregrinações eram realizadas com facilidade e a convivência do século VII até o século XI eram consideradas pacíficas. Entretanto, essa situação mudou no final do século XI, quando, de acordo com alguns documentos, ocorreram relatos de que havia dificuldade para os cristãos peregrinarem ao Santo Sepulcro. Isso acabou motivando, então, o Papa Urbano II, que ficou indignado com as dificuldades em peregrinar ao Santo Sepulcro, aí para convocar os cristãos para uma luta, libertar o Santo Sepulcro das mãos dos infiéis. E é isso que vai ficar conhecido como cruzadas, essa luta em nome da cruz, em nome da fé cristã. E o Papa Urbano II, portanto, acabou convocando as cruzadas em 1095, foi quando ocorreram as primeiras lutas. Quando nós falamos das cruzadas, por sua vez, podemos verificar, portanto, essa motivação religiosa. Entretanto, que era justamente libertar Jerusalém das mãos dos infiéis. No entanto, também tiveram outras motivações, como a demográfica e social e ainda a política. Nesse sentido, portanto, no caso da motivação religiosa, como percebemos, além de libertar Jerusalém das mãos dos infiéis, já que os cristãos estavam encontrando dificuldades para peregrinar ao Santo Sepulcro, também a ideia era expandir a fé católica, expandir a fé cristã, atraindo, por sua vez, mais seguidores. E ainda o Papa prometia o paraíso celestial, prometia que quem lutasse em nome da cruz teria o céu, o paraíso e a salvação garantidos, numa clara venda praticamente de indulgências, como se fosse possível adquirir o perdão. Outra motivação foi a motivação demográfica e social. Vale lembrar que nessa época a Europa vivia aí uma intensa marginalização social por parte das pessoas que viviam de roubos, saques e esmolas. Assim, o intuito era levar essa população indesejada para fora da Europa, já que elas podiam trazer diversos problemas sociais. E ainda houve uma motivação política, ou seja, a possibilidade de ampliar o poder dos reis, bem como de haver conquistas territoriais para os nobres que estavam envolvidos nas ordens de cavalaria e que procuravam encontrar terras para poder, então, adquirir um feudo. Nesse sentido, portanto, percebemos que as cruzadas envolveram não só questões religiosas, não só a fé, mas também poder e negócios. Quando falamos na relação da fé com os negócios, não podemos esquecer que também houve interesses econômicos que motivaram as cruzadas, como, por exemplo, o fato de que havia o predomínio do mar Mediterrâneo por parte dos árabes muçulmanos. Desse modo, o mar estava totalmente dominado e a Europa se via isolada, se via secada. E então havia dificuldades em estabelecer contatos com o Oriente e praticar o comércio. As cidades, portanto, de Gênova e Veneza, na Península Itálica, acabaram aproveitando a situação para ver nas cruzadas a possibilidade de retomar o comércio recuperando o mar Mediterrâneo e, com isso, ampliar os seus negócios e os seus lucros. Desse modo, percebemos que as cruzadas, portanto, elas envolveram outros interesses.
E agora vocês vão fazer as atividades propostas que foram encaminhadas para vocês via plural. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Bons estudos!